Olá, segunda série, boa tarde. Vamos para nossas aulas de física de hoje, da quarta-feira. Então, quero que vocês peguem o caderno de atividades, né? Nós já finalizamos a nossa apostila, estamos só finalizando agora o caderno de atividades. Segunda-feira nós tivemos uma aula, resolvemos os exercícios 18 e 19. E agora a gente vai continuar a partir da página 20, tá? O exercício 7. Então, lá no exercício 7 vocês têm um diagrama, um gráfico, que mostra 10 isotermas que variam de 100 em 100 Kelvin. Então, cada linha daquela, gente, é uma isoterma. O que significa isoterma? Significa que a transformação que acontece em cima daquela linha não tem variação de temperatura, tá? E se elas variam de 100 em 100 Kelvin, significa que a temperatura da primeira isoterma é 100, da segunda é 200, da terceira é 300, da quarta é 400 e assim por diante. Tá? Até chegar no 1000 kelvins, que é a 10ª isoterma que vocês têm lá no gráfico, tá? A mais fria, né, eles estão dizendo lá que representa a temperatura de 100, a mais quente 1000. E o gás evolui segundo um ciclo que inicia no ponto A, indo em seguida para o ponto B, depois C, depois D e finalmente retornando para o ponto A. É uma transformação cíclica, tá? Ao evoluir de B para C, o gás realizou um trabalho de 8.400 joules, sendo que uma caloria é igual a 4,2 joules, e a gente precisa responder as perguntas lá de acordo com o gráfico. Então, qual é o trabalho realizado no trajeto AB em joules? Tá? Então, ali, gente, se vocês forem observar no gráfico, o trajeto AB, ele é uma reta na horizontal, significa que ele acontece com pressão constante. Tá? Se ele acontece com pressão constante, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Tá? Ou vocês podem fazer a área do gráfico, porque a gente sabe que o trabalho também é a área do gráfico. Mas é importante que a gente está falando só da transformação AB. Então, vocês vão fazer a área só daquele pedacinho do retângulo que está embaixo do AB. Tá? Seria base vezes altura, né? Vai ser a mesma coisa que aplicar na fórmula aqui. Então, a pressão que vocês têm lá no gráfico da transformação AB é 2.500. E a variação de volume, gente, o ponto A está no volume 5 e o ponto B está no volume 10. Então, de 5 para 10, houve um aumento de 5, uma variação de 5 centímetros cúbicos. Lembrem lá que eu não posso usar centímetro cúbico, tá? De centímetro para metro, gente, eu preciso dividir por 100, seria 10 a menos 2, tá? Mas como é cúbico, eu preciso fazer essa transformação 3 vezes, é 10 a menos 6 aqui, tá? Então, 2.500 vezes 5 dá um valor de 12.500. Aí, vezes 10 a menos 6, eu arrumo as casas decimais lá, ó. E fico com 1,25 vezes 10 a menos 2 joules. Tá? Então, essa é a resposta da letra A. Agora, a letra B pergunta qual é a troca de calor envolvida no projeto BC em calorias. Então, observe que eu estou falando de calor. Que fórmula que possui calor? A primeira lei da termodinâmica. Tá? Mas olhem lá que a transformação BC, gente, ela está exatamente em cima de uma curva isoterma. Em cima de uma isoterma. Então, significa que não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem ΔU. Porque o ΔU está relacionado com a variação de temperatura. Então, aqui eu posso afirmar que o calor é igual ao trabalho. Tá? Então, é só eu calcular ali. Nem precisa calcular. No exercício já diz que ao evoluir de B para C, o gás realiza um trabalho de 8.400 joules. Então, eu já sei que o calor vale 8.400 também. Tá? Porque o calor é igual ao trabalho por ser uma transformação isotérmica. Só que ali está em joules a resposta e eles querem que vocês determinem esse valor em calorias. Tá? Então, como uma caloria são 4,2 joules, eu divido aqui, ó, por 4,2 e vou ter uma resposta de 2.000 calorias. Tá? Então, essa é a resposta da letra B. Agora, a letra C pergunta qual que é o trabalho realizado no trajeto CD. O trajeto CD, gente, é uma reta aqui na vertical, tá? Olhando no gráfico. Então, se ele é uma reta na vertical, significa que não tem variação de volume. Observe lá, o volume do ponto C é 14 centímetros cúbicos, o volume do ponto D também é 14 centímetros cúbicos.
Se não tem variação de volume, não tem realização do trabalho, tá? Então, o trabalho é nulo. Agora, na letra D, qual é a temperatura do ponto B? Então, nós já sabemos que cada isoterma aumenta a temperatura de 100 em 100. Vamos contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto B está em cima da sexta isotérmica. Então, a temperatura dele é 600 Kelvin. Tá? A letra E pergunta qual é a variação de energia interna no trajeto DA. Então, observe que o trajeto DA está em cima de uma isoterma. Se está em cima de uma isoterma, não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna, tá? Então, a variação da energia interna é nula ou é zero, porque não tem mudança de temperatura do ponto D para o ponto A, tá? Visto que eles estão em cima de uma isoterma. Então, aqui nós finalizamos o nosso exercício 7, tá? Agora vamos lá para o exercício 8. No nosso exercício 8, está dizendo lá que, sob condições de pressão constante, uma certa quantidade de calor Q é fornecida a um gás ideal monoatômico e eleva a sua temperatura em ΔT. Quanto calor seria necessário, em termos de Q, para produzir a mesma elevação de temperatura ΔT se o gás fosse mantido a volume constante? Então, vamos analisar aqui as variações, o que precisa acontecer para eu resolver esse exercício. Então, vamos lá. Eu sei que o trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, né? Eu tenho essa fórmula que eu posso utilizar para calcular trabalho quando a pressão é constante. E eles falam ali que a pressão é constante na primeira transformação. Agora, eu sei também, lembra dessa equação aqui que nós vimos? PV igual a nRT, então concordo que aqui eu tenho P vezes V, eu posso substituir esse nRT aqui e eu vou chegar na conclusão que o trabalho é igual a nRT. Tá? Agora eu tenho a fórmula da variação da energia interna de um gás. A fórmula da variação da energia interna é 3 meios de nRT. Tá? Agora, pensando aqui na nossa primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho, se eu isolar o calor aqui, ó, eu tenho ΔU mais trabalho, tá? Ó, esse menos trabalho passa para lá. Então, a quantidade de calor aqui, ó, é o ΔU, que é 3 meios de nRT, mais o trabalho, que é nRT. Se eu for somar isso aqui, ó, aqui eu tenho 3 meios disso e aqui eu tenho 1 disso, tá? Eu teria que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó, gente, que seria 2, tá? O mínimo entre 2 e 1 é 2. Daí, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 2 divididos por 2 é 1 vezes 3, 3. 3 nRT. Aqui, 2 divididos por 1 é 2 vezes 1, 2. 2 nRT. Então, aqui, ó, 3 disso mais 2 disso, eu tenho 5 nRT sobre 2. Essa é a quantidade de calor da primeira transformação, tá? Eu posso até isolar esse nRT aqui para ficar mais fácil de substituir na outra, ó. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando aqui, esse 5 que está multiplicando passa aqui dividindo. Então, ó, eu sei que o nRT é igual a 2Q sobre 5, tá? Agora, se eu for analisar de novo aquela fórmula ali, ó, que o calor é igual a ΔU mais trabalho, eles querem saber quanto de calor que eu preciso para produzir a mesma elevação de temperatura, só que agora com volume constante. Se o volume é constante, gente, eu não tenho trabalho agora, tá? Então, o calor tem que ser igual a ΔU, tá? Então, aqui, ó, o calor tem que ser igual a 3 meios de nRT, que o nosso ΔU era isso aqui, tá? Mas agora, substituindo no lugar do calor esse valor aqui, ó, 2Q sobre 5,
eu vou ter aqui, ó, dá para cortar esse 2 com esse. Eu sei que o segundo calor aqui, ó, aqui era o primeiro calor da primeira transformação, né? Aqui é o da segunda transformação. O calor da segunda transformação tem que ser igual a 3 vezes o calor da primeira divididos por 5. Então, vocês vão marcar X na letra D, tá? Alternativa correta é a letra D. Tudo bem? E o número 9, que é o último exercício aqui dessa parte que fala sobre a primeira lei da termodinâmica, é só um exercício teórico. Então, lá está dizendo assim, ó, que um gás contido num cilindro, provido de um êmbolo, expande-se ao ser colocado em contato com uma fonte térmica. Então, ele aumenta a temperatura e expande o volume dele. Se nessa transformação a variação da energia interna do gás é desprezível, pode-se afirmar que o gás não realizou o trabalho? Realizou, porque ele expandiu. Se tem variação de volume, tem trabalho. O trabalho realizado pelo gás é igual à quantidade de calor que ele absorveu? Correto. Observem aqui, gente, se eu for analisar a fórmula ΔU igual a Q menos trabalho, eles falaram para desconsiderar o ΔU, ele é desprezível. Então, o calor é igual ao trabalho, tá? Então, ó, o trabalho realizado pelo gás é igual à quantidade de calor que ele absorveu. Então, na questão 9, vocês vão marcar X na letra B. Ela já é a correta, tá? E agora nós temos mais uma aula hoje que a gente vai iniciar os exercícios sobre a segunda lei da termodinâmica lá do caderno de atividades, tá? Daqui a pouquinho eu mando a próxima aula para vocês.